Nossa amiga Bernadette acabou de chegar. Você tomou um fôlego primeiro, né? Mas tem a matéria aqui, só para ilustrar o nosso tema. A violência doméstica e familiar contra a mulher é um grave e recorrente problema no Brasil. De acordo com a Sociedade Mundial de Vitimologia, cerca de 23% das mulheres no país estão sujeitas a violências domésticas com frequência. Os danos causados à vida familiar por conta desse problema se refletem, inclusive, de forma bastante negativa no desenvolvimento dos filhos. Estudos realizados em 2011 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, apontam que filhos e filhas de mães vítimas de violência apresentam um número 3 vezes maior de chances de adoecerem e 63% dessas crianças são reprovadas pelo menos uma vez na escola, desistindo dos estudos, em média, aos 9 anos de idade. O histórico de desigualdade entre o sexo masculino e feminino dá-se aparentemente por puro e simples fator biológico, mas se sabe que existem muitas outras formas de diferenciar os sexos. Uma dessas formas é o fato de vivermos em uma sociedade que reforça o fato de que o homem é mais forte do que a mulher, em que os papéis sociais são impostos a ambos, evidenciando a dominação masculina e a violência entre os sexos. Historicamente, a mulher é discriminada, o que dá origem à violência, pois ela é vista como um ser frágil, o que a impediu que avançasse socialmente ou profissionalmente na mesma proporção ao homem. Para tratar desse assunto, violência contra a mulher, estamos recebendo aqui nossa amiga Bernadette, empresária em São João Nepomuceno, uma pessoa que está antenada com vários assuntos que afligem a nossa sociedade. Bernadette, bom dia. Bom dia, meu querido amado, bom dia, Israel, bom dia a toda a turma aqui da Rádio Difusora e aos ouvintes que nesse momento nos escutam. Né? Esse tema é um tema sempre atual. Não deve ser tratado somente no mês da mulher, que é o mês de março, não, né, Bernadette? E não é hoje que esse tema está atual, esse tema sempre é atual. Né? E eu gostaria de, antes da gente começar a falar sobre isso, que a gente falasse um pouquinho sobre o que é violência. Porque, às vezes, as pessoas imaginam que violência é só quando você usa de força física. E não necessariamente, pode também ser. Aí nós estamos falando de violência associada à força. Né? Mas nem sempre. Por exemplo, uma luta onde tenha força, nem sempre tem violência, porque os dois se propõem aquilo antecipadamente, né? Mas a violência é qualquer ato que imponha força física ou psicológica, né? E que é a mais difícil da gente detectar, essa violência psicológica, que ela acontece desde que o mundo é mundo. O próprio fato da mulher ser subjugada é uma violência, mas muitos podem achar que não, por isso que algumas culturas encaram isso como normal, porque não tem a força física. É um jogo psicológico. Isso devemos ficar atentos, porque muitas vezes o que julgamos não ser violência, é violência. Né? Você veja, por exemplo, tem famílias onde a mãe é subjugada e todos acham natural, até mesmo os filhos. Né? Não, minha mãe não pode isso, minha mãe, a função dela é ficar ali, é cuidar da casa, isso aqui. Aí quando a pessoa arruma uma atividade, todos são contra, né? Não, mas ela tem que estar aqui, ela tem que isso, que tem, mas ela não tem que cuidar dela também. É uma violência velada, onde todos colocam a mulher numa determinada posição de submissão, de subserviência, que nem ela consegue sair daquele ciclo. Quando ela sai, ela é cobrada por todos daquela sociedade. Isso é cruel, mas é o que mais vemos por aí. Né? Por exemplo, se uma pessoa da família adoece e necessita de cuidados, eu falo assim, de ficar acamado, né? Necessita de cuidados. Eu sei que existem homens que cuidam dos pais, mas eu estou falando no geral. Todos pensam naquela filha solteira, né? Porque ela não se muda para cá, ela é que tem que cuidar. Então, uma pessoa tem que parar a vida para cuidar, é natural.
É natural. Se ninguém da família vai parar a vida, precisamos recorrer a cuidados de terceiros. Obviamente, remunerá-los. E nem sempre é a condição, né? Aí, sempre pensa na mulher solteira. No homem solteiro, não. É uma forma que a nossa sociedade também vê isso como natural. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que fulana não foi ficar com ela? A filha solteira. Né? Do homem não se faz esse tipo de cobrança. Então nós também cometemos essa violência no nosso dia a dia sem querermos cometer. Nós não estamos querendo ser violentos, mas cometemos essa violência. Como se para aquela pessoa, pelo fato de ser solteira e ser mulher, não restasse outra opção. Ou seja, não precisa ter a sua vida pessoal, tem que viver para os outros. Exatamente. Recentemente uma pessoa conhecida que ficou debilitada, né, reclamou comigo que tem tantos sobrinhos e sobrinhas e que uma determinada sobrinha aposentada tinha obrigação de ficar com essa pessoa. Eu falei assim, mas ela tem obrigação, ela não tem opção? Né? Porque é um trabalho de doação. Você para a sua vida para cuidar de outro. Sendo que essa pessoa que estava adoentada tem filhos. E por que uma outra teria que parar a vida? Ou, não é porque está aposentada que ela não tem o que fazer. O tempo é dela, para uso dela, como ela bem quiser. Mas as pessoas já acham que podem gerir o tempo e as atividades de uma mulher pelo fato dela estar aposentada. É ela que... Não, por que ela? Ela pode estar aposentada, se é aposentada é por merecimento, na maioria Lógico, das trabalhou vezes, a vida toda, né? praticamente. Né? Salvo um caso de incapacidade, tá? Mas na maioria das vezes trabalhou muito tempo, se dedicou a alguma causa. E por que essa pessoa teria que cuidar? Né? Mas ela é minha sobrinha. Não, tá. E suas filhas? Minhas filhas são casadas. Tá. Então a outra tem que ser penalizada pelo fato de ser solteira e ser mulher. É engraçado essas coisas. Muita gente pode até achar que não tem nada a ver isso que eu estou falando. Mas se você parar para pensar, constantemente nós também fazemos esse julgamento. Não deixa de ser uma violência. Né? E a pessoa é cobrada. Será que ela não deu a contribuição dela para a sociedade? Né? Uma pessoa que criou os sobrinhos, né? Ajudou a criar os irmãos. Agora, então, vai sobrar para ela. E ajudou a criar os sobrinhos, porque era a única solteira. Eu vou sair. Fica com fulano. Quer dizer, já foi babá voluntária e não remunerada a vida inteira. Então, e diante... Agora tem que ser enfermeira não remunerada. Diante dessas constatações aí, Bernadette, muitas mulheres acabam até se casando, mesmo sem querer, mesmo justamente para fugir dessa, vamos dizer assim, perseguição da família, né? Exatamente. Porque Escapar dessa se não casar... vai ter que carregar a família nas costas. E se a pessoa não carrega, muitos falam assim, poxa vida, fulano é egoísta. Será que é? Será que é mesmo? Né? E a gente tem mania de querer gerir o tempo do outro. Né? E nisso cometemos violências. Até o nosso julgamento é violento e é cruel, na maioria das vezes. Né? Porque sempre a gente acha que o outro é que tem que fazer algo. E não nos preocupamos em fazer algo. O que eu posso fazer? Né? O filho homem normalmente fala assim, não, mas tem mulher lá, e as meninas que resolvem isso, minhas irmãs que resolvem isso. Então também sobra para a mulher de todo jeito. É verdade. O homem é o último dessa lista aí. E não deixa de ser uma violência, né? Hoje que homens e mulheres trabalham fora, quem levanta de noite? Tem casos de pai, eu conheço vários pais hoje, graças a Deus, né? Que querem curtir esse momento também, mas a maioria, eu tô cansado, vai lá você. Mas não sobrou opção, né? Eu acho que deveria haver um revezamento aí no caso, já que ambos trabalham. Isso também é uma... Eu tô pegando leve no início para a gente ver questões do nosso cotidiano, que a gente está envolvido nisso, mas muitas vezes não nos alertamos para isso. É natural, né? Por exemplo, chega em casa, pai e filhos, tem que fazer o jantar. Quem vai fazer? A mulher. Mas todos vão comer, né? E todos trabalharam fora. E a mulher tem essa dupla, até tripla jornada. Aí, se enquanto a mulher vai fazer a comida, o pai for fazer o para casa
com as crianças, já aliviou, né? Mas não, o que ele faz? Lição de casa sobra para a mulher também. Deita no sofá, vai assistir o Jornal Nacional, futebol, qualquer coisa. Aí a mulher vai fazer o jantar, vai arrumar roupa, vai fazer o para-casa com a criança. Isso não é violência. O homem está tranquilo. Ele fala assim, mas eu trabalhei o dia inteiro. E a mulher não. A mulher trabalhou o dia inteiro e vai trabalhar até mais tarde de noite. Ah, mas hoje eu tenho futebol. Ótimo. A mulher não pode nada. Porque não sobra tempo. E aí não resta para ela opção também. Mas eu acho que isso é uma questão cultural também. Né? E falta de desconfiômetro também. Porque é cômodo, né? Sem encontrar tudo pronto, quem não quer? Né? Então, sem querer, as famílias são cruéis também com as mulheres. Isso é uma coisa que a gente deveria pensar, refletir, até que ponto o que quer dizer família na nossa vida. Essa cooperação, até que ponto somos uma família, na verdade, ou até que ponto apenas uma pessoa tem um sentimento de família, né? Aí o homem vai dizer, não, mas não falta nada lá em casa. Eu coloco tudo lá, mas essa mulher também não trabalha para colocar, não? Ou o dinheiro dela é só para comprar as coisas dela? Mesmo que seja, ela também está te aliviando, porque senão você tinha que comprar as dela também, né? Então as pessoas acham que ou o dinheiro resolve, ou o fato de ser homem o deixa superior em determinadas situações. Né? Isso eu acho que a sociedade tem evoluído, os casais jovens já são mais participativos, né? Eu acho que vem muito da família do homem, de como a família lida com isso, mas temos que observar sempre, porque vira e mexe nós caímos nessa situação. Hoje o programa Difusora Entrevista fala do tema violência contra a mulher e a Bernadette está aqui para conversar com a gente sobre esse tema. Você pode participar através do telefone 3261-1344 e também através da internet no nosso site. Nosso site que é difusoresjn.com.br, tem o contato e o mural para você mandar sua mensagem. Bernadette, a mulher tem sofrido bastante historicamente, até os dias atuais, e parece que essa violência não vai ter fim nunca, né, Bernadette? Mas a gente observa também alguns avanços, né? No Brasil, a mulher presidente, né? Isso aí acredito que seja um grande avanço, muito embora a representatividade da mulher na política ainda seja muito modesta. Sim, é verdade. Você tocou num ponto muito importante, que é a política. A participação feminina está muito tímida na política, né? Acho que precisamos de líderes, novas líderes, né? E isso não vemos. Na realidade, uma grande líder política no Brasil, eu não estou me lembrando agora, não que não tenha tido, né? E a Dilma está longe de ser uma grande líder, né? Ela é presidente por uma série de outras questões, rebote do trabalho do outro e tal, mas ela não chega a ser uma grande liderança, né? É uma figura até com destaque mundial, né? Mas não penso que seja isso, que ela tenha ganho a política pela liderança dela anterior. Não acredito que seja isso. É bem diferente o perfil dela do Lula, embora no mesmo partido e um tenha vindo na aba do outro, né? Mas ela não teve essa grande liderança, essa grande aceitação popular. Eu falo em movimentos e tudo. Ela teve a votação, se elegeu e pronto, acabou. Mas temos a Angela Merkel também, que teve aqui teve ontem, no final da Copa. Pois é. Né? Tivemos Indira Gandhi, mas aí a gente já vai começar assim, tão poucas, pelo tamanho de pessoas que participam, pelo número de pessoas que participam da política, né? Eu acho que realmente... E o retrato disso é o nosso município também, né? Quando vem uma eleição, poucas estão ali na linha de frente. Tivemos uma prefeita, na verdade, né? Eu falei, nós temos pontos, né? Mas são poucas e elas se destacam exatamente por serem exceção. Né? Não é a regra. Eu acho que realmente precisamos de uma militância feminina mais forte, né? Mas espero que seja uma militância de qualidade também, porque volume não quer dizer nada, né? E tivemos vereadoras, ótimas vereadoras no município e tal, mas a coisa fica meio que cortada, não tem uma sequência. Eu gostaria muito que as mulheres tivessem uma participação maior. Porque, em número, as mulheres são maioria, né?
são maioria, e depois reclamam, até mesmo o fator cultural, ele não se muda sozinho, a cultura, ela é viva, ela muda, mas muda no decorrer do desenvolvimento da sociedade, isso não é rápido, né? Você até consegue mudar de hoje para amanhã um hábito simples, tipo, ninguém está dançando lepo-lepo, agora todo mundo, isso é poder de mídia só, apenas, né? Que gosta de manipular as pessoas. Mas daqui a pouco isso já esqueceu. Já teve o tchan, já teve boca da garrafa, essas coisas. Isso vai mudando. Agora, um hábito que seja enraizado no seio da sociedade, isso é algo mais genuíno, é algo que precisa de um certo amadurecimento, de uma identificação com aquilo, e isso não é projeto para curto prazo, médio, talvez até longo prazo, né? Então, muitas vezes os hábitos precisam ser mudados para que alguma coisa mude na sociedade, né? E a questão da valorização ou não da mulher é meramente cultural, né? Porque se é religioso é cultural, né? Então, nós vemos algumas religiões que colocam a mulher numa posição terrivelmente inferior ao homem, né? E, na realidade, eu acho que é até medo de sombra, porque você veja, eu não sou grande estudiosa do islamismo, não, mas na sua fundação teve a participação incisiva de uma mulher, que é de onde originou tudo, depois que veio o profeta. Ela foi casada com o profeta, né? E ela foi responsável por quase tudo. Ela já era viúva, ele era o segundo casamento dela, e tinha os conselheiros ali. À medida que ela começou a mandar muito, a sobressair muito, e aí o marido morreu, né? O mestre morreu. Então ficaram só os da cúpula ali. O que eles resolveram? Vamos eliminar a mulher. Ela não pode, vamos cobrir a cabeça, vamos isso, vamos aquilo, ou seja, não é aquela de quem não pode com ela, alicia ela, não, vão exterminar. E aí, esses, no início ali, é que passaram, começa a ler o início da história lá do islamismo, antes até da teoria sair toda. E então ela passou a ser subjugada, foi proibida de ir às reuniões, foi proibida de participar de tudo. Então, muitas vezes a violência contra a mulher é mesmo uma questão de não querer sombra, porque a mulher, em tudo que ela entra, ela é muito participativa, né? Você vê, por exemplo, as coisas que a mulher faz dentro da família, nenhum homem faz, né? Um ou outro, talvez, né? Mas cuidar de menino, cuidar de casa, roupa, comida, isso, aquilo outro, filho, e ainda dá carinho. O homem não faz, o homem não é multitarefas, o homem é muito bom, isso aí não sou eu que falo, não, os psicólogos, né? O homem é muito bom em tarefa uma a uma. O homem não faz duas tarefas ao mesmo tempo. Hoje a coisa está melhorando, porque essa meninada toda faz duas tarefas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, tá aqui dando entrevista para você e tá com o celular aqui no Face, duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos duas já estão fazendo. Exercitando o cérebro. Exercitando o cérebro. Isso não se sabe se está fazendo as duas coisas como deveria ser feito. Proveito total. Exatamente, né? é isso. Mas isso porque isso já está incorporado na vida deles. Então isso é uma mudança de hábito que daqui para frente vai ser assim. Daí para pior. Se não entrar uma terceira tecnologia. Né? Então, tecnologia não tem passo para trás, é só para frente. Mas você está conversando com a pessoa ali, digitando ali no celular, você vê no que Facebook. Os hábitos de educação mudaram. Eu já acho uma falta de educação muito grande. Acho que quando você está conversando com alguém, a pessoa tem que estar concentrada em você ali, voltada para você. Sim. A não ser que ela seja a próxima rodoviária pegando o ônibus, ou então no ponto, né? Tem que ficar olhando toda a hora para ver se está chegando. Mas se você olhar os livros de etiqueta dessas gurus de etiqueta aí, Marisa Matarazzo, Glorinha Calil e tal, no início, onde o celular foi incorporado, nós já estamos fugindo um pouco do tema, que foi incorporado ao dia a dia das pessoas, tá lá.
não usar celular em público, não atender celular na frente dos outros, desligar o celular quando você estiver em reunião, quando você estiver falando com alguém. Hoje não precisa mais, você coloca ele no silencioso, você está no cinema e está lá, tic, 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 tic. É como se fosse um vício, né? É mais ou não menos deixa como de ser. fumar, como tudo, tem que ser nessa hora. Porque eu queria saber que informação importante é essa que tem lá, tão importante que você não pode deixar para daqui a 15 minutos. Suponho que seja algo de vida ou morte, né? Você vai decidir a vida ou a morte de alguém ali. Porque você não pode esperar 15 minutos. Bem, e muitas vezes também, será que a pessoa, para quem essa outra ligou, ela tem como resolver aquilo nesse curto espaço de tempo? Tem nada, chega lá e é meu, bro. E aí, S2, te amo, não sei o que lá. E aí, você vai hoje? Vou, que roupa você vai? Pouca coisa é urgente. Você vai no WhatsApp, a maioria é vídeo. E nada vai acrescentar alguma coisa na sua vida, a não ser que às vezes você vai rir um pouquinho, às vezes você vai ser informado de alguma fofoca atual, alguma coisa, mas tudo pode ser deixado para depois, desde que você priorize a família, o encontro com um amigo, essas questões todas. Urgente é se você estiver tratando de negócios. Aí eu acredito que a coisa foi incorporada, né, de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tenho amigas que a gente viaja junto a negócios, elas estão no WhatsApp o tempo todo, fotografa um negócio, manda para outra. E aí, o que você acha? Não, tá bom, não tá? Não, pode negociar esse, não negocia. É trabalho. Não deixa de ser. Então, é tudo just in time. E depende da tecnologia também para agilizar tudo. É outra coisa. Mas quando estão conversando comigo, tem que me olhar no olho, né? Hello? Não. A pessoa. Pois é. Não é? As pessoas estão perdendo isso. Agora, é o que eu estou te falando de hábito, não se muda rápido. Isso até mudou rápido, essa questão da informática, né? E também não adianta, tem coisas que não adianta você lutar contra, não. Porque isso é mundial, isso não é uma característica apenas do povo brasileiro, não, isso é mundial. Não tem um lugar no mundo que você vá que não esteja todo mundo. Inclusive, eu acho engraçado o seguinte, se for para você sair com um terço, com a Bíblia na mão, ninguém sai. Mas com o celular todo mundo sai carregando, né? É um medo de ficar longe daquilo que é impressionante. Você olha, está todo mundo lá. Mas vamos voltar lá. A pessoa fica com medo de estar perdendo alguma coisa, né? Não, eu falei. É uma informação urgente, deve ser da ONU direto para você. Algo que vai decidir o destino da humanidade. Não é verdade? Não pode. Mas eu estava falando a questão da mulher ser subjugada, né? E como isso é cultural, muitas vezes isso surge da própria religião local, né? Você vê aquela questão de tirarem o clitóris das mulheres. Lá na África, né? Que coisa agressiva, é contra até a natureza, porque você já nasce assim, né? É contra a natureza aquilo. E ninguém parou para pensar. Né? Aquele efeito a sangue frio, muitas vezes é com gilete, né? Eu vi uma reportagem, eu não consegui acabar de ver porque senti o drama daquelas demais, mulheres, né? Muitas morrem de infecção, é uma coisa feita assim, é muito primitivo isso. Eu acho muito primitivo. Muitas vezes a gilete não é esterilizada, não é nova. Gilete esterilizada não é. Essa é uma gilete que passou de geração em geração também. Né? Gilete esterilizada no negócio. O negócio é feito à força. Pois é uma humilhação, uma violência muito grande isso. Todo mundo participando, é uma coisa pública. E eu não sei como que a ONU também não se preocupa com essas coisas, já que ela entra em tantas questões de humanidade, né? Por que ela não se preocupa com isso? Ou por que não tem uma punição mais severa com isso? Não adianta ser contra isso, fazer um discurso. Faz parte da cultura deles, aí parece que ninguém quer mudar isso, né? Não, parece. As mulheres mulheres sim. querem mudar. Você vê até aquela modelo internacional que pregou muito contra isso, foi quem deixou isso na mídia, né? Mas você vê, é natural para eles. Quer dizer, a mulher não pode sentir prazer. Né? Você vê, são tão bobos, né? Não é melhor a mulher sentindo prazer? Né? Não, mas não pode sentir prazer. Então, são violências e todos acham natural. As pessoas veem aquilo e não questionam. Eu queria ver se fosse para cortar o bilau dos homens. Se eles iam achar natural. Essa cultura a gente não conhece, né? Nenhum país que tenha isso como cultura. Mas o que eu estou falando? Só acontece com a mulher, que na realidade é quem dá a luz, é quem produz novas gerações. Né? E isso é muito constrangedor. Você vê a mulher ter que sair coberta.
Por quê? Naquele calor desértico danado lá, não existe. E pode não mostrar, resta opção para mal elas. pode mostrar os olhos. Mas você sabe por que está até hoje? Porque as que se revoltam são punidas. São. Então é pela força, não pelo hábito. Tem participação por telefone, faltam 18 para o meio-dia. Alô, bom dia. Bom dia, Amado. Bom dia, Amado. Eduardo Abreu. Bom dia, Israel. Oi. Ô, Amado. Oi. Essa colocação sobre violência sobre mulher, contra a mulher. Eu estou, a Bernadette falou na ONU aqui, eu tenho repetido nos meus comentários no Facebook sobre a situação na Palestina. Ontem, acho que foi no Fantástico, anunciou que já são 160 mortes na Palestina. E Israel, o Fantástico deu uma ênfase que uma mulher morreu de ataque cardíaco ao se refugiar num abrigo. Só que tem que na Palestina, são 160, a maioria são crianças e mulheres, entendeu? Porque estão disparando mísseis em cima de qualquer lugar na faixa de Gaza, que é um território que pertence à Palestina, que Israel invadiu, entendeu? Então, eles estão matando mulheres e crianças e a própria mídia não dá relevância nenhuma. Eu acho que outra violência também. A mulher falou, é a relação de força. Até institucional tem essa relação. Como a Israel é amiguinha dos Estados Unidos, eles não dão ênfase na maldade que Israel está fazendo, mas dão ênfase à maldade que a Palestina está fazendo, porque a Palestina ela é um território que não tem petróleo, é um território que não produz praticamente nada, entendeu? Outra coisa também sobre a situação da Índia, que é um dos BRICS, que eu acho que, na minha opinião, eu acho que não podia participar de BRIC coisa nenhuma, porque a humilhação do povo Dalit, que é a casta mais baixa do povo indiano, é absurda. É verdade. A criança sendo menina, se a mulher fizer um ultrassom e for constatado que é menina, o pai da menina, o homem, chega ao ponto de obrigar a mulher a fazer um aborto porque é menina, porque menina dá prejuízo. E que violência maior do que essa? Eu acho que a situação é a seguinte, aí a Bernardo falou sobre a ONU. Onde que está a ONU na situação dessa? Onde estão os direitos humanos da ONU, que a ONU é a instituição que reúne mais de 190 países? Eles não se manifestam. Por quê? Os que estão no Conselho de Segurança da ONU são as grandes potências. Elas se manifestam quando os interesses dessas grandes potências estão em vigor. Caso contrário, não se manifestam. Não está mexendo com os interesses americanos, com o interesse russo, com o interesse alemão. Então estão se lixando. Menininhas, meninas abandonadas na rua, a própria sorte, crianças de 3, 4 anos abandonadas a própria sorte, porque é menina, só porque é menina. Quer dizer, são absurdos, são as grandes violências contra a mulher. Eu acho que no Brasil está muito bom ainda, que até cotas para a mulher está sendo instituída. Graças a Deus, esse partido do partido que eu defendo, é os 30% de cota para a mulher. Se não tiver a cota preenchida, não pode preencher com o homem. Então, quer dizer, tem que se trabalhar para dar chance da mulher participar, e pelo menos 1/3 a mulher tem que ter direito. Porque aí vem o quê? Agora você fala também, Margarete, ou Bernadette, sobre a liderança, que a Dilma não tem liderança. Liderança a gente conquista. Eu acho que ela conquistou a liderança dela, tanto é que até agora as pesquisas dizendo que ela é a preferida do povo brasileiro. Porque ela veio tudo bem, ela foi apoiada pelo Lula, mas ela liderou o espaço dela, porque até então ela era um poste. Para você ver a violência que cometeram contra ela. Ela era um poste. Mas com o trabalho que é do anterior, o povo confiou nela. E hoje tem muita gente que confia nela ainda. Apesar das ignorâncias dela, nem como mãe não ser respeitada, eu acho que nós estamos no caminho até muito bom no Brasil. O ruim é lá fora. É na Índia, na Palestina, entendeu? Onde o povo não respeita minimamente nem o ser humano mulher. Entendeu? Como se não tivesse mãe. Eu acho que são tudo filhos de chocadeira que eu tinha que colocar. Ô, Eduardo Abreu. Alô, Eduardo. Oi. Só um instantinho. Ainda falando de violência contra a mulher, tem a questão da Dilma. Eu só gostaria de saber a sua opinião a respeito das vaias que a Dilma recebeu na abertura da Copa e ontem, ao entregar a taça ao capitão alemão. Amado, Quem que você acha que... Não, eu só estou fazendo uma pergunta. Quem você acha que vaiou a Dilma?
É eleitor dela? Lógico que não é. Lógico que não é. É a casta da população brasileira que está morrendo de medo de perder os privilégios. Que são aqueles que acham que existe ilha de felicidade. Que eu posso estar bem, todo mundo em volta de mim está ruim. E a realidade não é essa. Olha, a maior preocupação em São João Nepomuceno hoje é com a segurança. Porque não adianta você ter dinheiro, você ter saúde, você ter educação, se você não tiver segurança. O que muito leva à segurança é a falta de moradia, é a falta de comida, é a falta de respeito, entendeu? O pessoal não tem, aquele pessoal que está no Maracanã não entende isso, eles não estão nem aí. Ô Eduardo, uma coisa que eu acho importante aí nisso que você está falando, aliás, faço minhas as suas palavras, as suas ponderações muito sensatas, muito assertivas, mas em relação à vaia da Dilma, eu ia até colocar isso depois. Seja ela de que partido for, líder ou não líder, a minha maneira de pensar é o seguinte: ela é presidente da República atualmente. E se ela está lá é porque ela foi eleita. Tem que ser tratada com educação. Exatamente. Independente se eu gosto ou não dela. Isso vira questão menor. Se ela é presidente eleita, ela merece as honras de presidente eleita. Se ela é eleita, foi a maioria que colocou lá. E democracia é isso. Isso não me dá o direito de, num evento internacional, onde o nosso país é o anfitrião, vai a presidente. Eu achei aquilo ridículo. Não estou discutindo se ela merece ou não. Eu acho que não era o momento para aquilo. O povo tem ocasião de se manifestar, vai se manifestar nas urnas, mas num evento internacional, eu acho que aquilo não agregou nada, a não ser mostrar o latente falta de respeito dessas pessoas à instituição da República, a presidente da República. Quando eu digo que tem que voltar a moral e cívica nas escolas, é por causa disso. Não se vai a um presidente. No período, essas pessoas são loucas, porque elas deviam estudar o que seria feito com elas no período da ditadura militar. Todo mundo lá no calabouço do DOPS. Lá. Importante colocar também que essas pessoas que vaiaram a presidente do país são pessoas estudadas, são pessoas que têm posses. Não é o povão, não é o povão que está lá, o povão semi-analfabeto que está lá. Eu não morro de amores não por é o trabalhador. Ela, mas eu não faria nós vamos isso. respeitar todo mundo, né? Tem que respeitar. Principalmente uma pessoa, uma mulher que está ocupando o maior cargo do país, que é o cargo de presidente do Brasil. E recebendo representantes internacionais, chefes internacionais. Coisa mais inoportuna e ridícula isso. Amado, Oi. Essa situação que a Bernardo colocou, eu concordo com ela piamente. O que eu fico mais triste é o seguinte: na abertura da Copa, acho que até a vaia, você é compreensível que está dentro do estádio de futebol, entendeu? Até a vaia eu relevo. Agora, mandar ela tomar, isso aí não vou compreender. Isso é inadmissível, tinha que prender algumas pessoas. A filha dela, aquele, ela desrespeitou a mulher e desrespeitou a mãe, entendeu? Aquilo ali, pra mim, outra coisa também, eu culpo muito isso aqui que é Bernadette. É o mau costume do brasileiro. Por causa do voto, deixa a lei de lado. Existe a instituição, os símbolos do país. A bandeira, o escudo e a presidência. São instituições do país. Isso é que eu falei. Falta moral e cívica. Tem que ser respeitado. Eu já citei isso uma vez, a bandeira do Brasil, ela não pode ser hasteada em repartições públicas durante o dia e ficar à noite sem iluminação, porque ela merece respeito, ela tem que estar em local de honra. Ou recolhe antes das 18 horas, ou recolhe antes das 18. Exatamente. Então o que acontece? A lei tem que ser cumprida. Se a instituição presidência da República foi ofendida abertamente, tinha que ser punido alguém. Tinha que ser pelo menos chamado aquelas pessoas que foram identificadas, que se identificou muito por imagem. Caçava um boi de piranha lá e... Chamar uns 3 ou 4, pelo menos passar por um inquérito, saber por que razão que eles estão fazendo isso. Aí coíbe isso, porque parece que está virando um hábito. Não, isso aí não é só com a Dilma, não. A instituição presidente da República, ela vem sendo vaiada no Brasil há muito tempo, mas com medo de perder voto na próxima eleição, entendeu? Está se tornando uma praxe. Daqui a pouco eles vão jogar ovo podre do presidente. Não demora muito, entendeu? O que vai acontecer é isso. Eu tinha que colocar isso, quanto a violência contra a mulher, eu acho absurdo. Porque ninguém nasceu do vento.
Até os bebês de proveta precisam de uma mãe para cuidar deles depois nos seus desenvolvimentos. Então a gente precisa da mulher, queira ou não queira. Então acho que a violência contra a mulher é dar um tiro no próprio pé. É o que eu tinha que colocar. Ok, Eduardo, abraço. Obrigado pela participação. Já engoliu o biscoito, Bernadette? Ué, você vai falando, eu vou comer. Vamos seguindo com o programa Difusor Entrevista. Bernadette participando com a gente hoje aqui. O tema é violência contra a mulher. Vai ter mensagem do José Lúcio de Souza, falando a respeito da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é ineficaz, é incompetente, nula, não resolve nada. A polícia só prende o marido bandido depois que ele mata a mulher. Você acha que o nosso ouvinte pegou pesado aqui, o José Lúcio? Não. Também não estou 100% com ele, não, mas ele está, na minha maneira de pensar, ele está no caminho correto. Porque a justiça tem mesmo isso, né? Precisa, às vezes, da coisa chegar no último estágio. Tem até uma piada, né? Que diz que você, com todo respeito que eu tenho à polícia, mas essa piadinha eles devem ser os primeiros a contar, de que o camarada liga para a polícia e fala que tem um ladrão na casa dele e aí não tem viatura para ir no momento. Uhum. Ele liga de novo, não tem viatura para ir no momento. Aí ele liga e fala, olha, tinha um ladrão aqui em casa, eu matei, dei 2 tiros, ele tá morto. Aí, coisa assim, de imediato apareceu viatura, helicóptero, isso, aquilo outro, né? Então, é claro que isso é uma piada, é um exagero, a polícia é uma instituição que merece todo o nosso respeito, eles trabalham sério, mas a questão está na estrutura, né? Uhum. E, então, assim, às vezes, a pessoa reclama, é o caso daquela cabeleireira, né, que foi morta, ela fez não sei quantos BOs em relação às agressões que estava sofrendo do marido. Essa questão nem sei se é da polícia ou da justiça que dá as brechas, porque se a pessoa não fica presa, é porque tem uma brecha para ela não ser presa. O advogado vai fazer milagre, né? E advogado vive disso. Vive disso. Não é verdade? Uhum. E, na realidade, a lei é um jogo de xadrez. Você joga com a interpretação dela. E um bom advogado sabe muito bem como jogar para cá, para lá, cruzar esses dados e se valer de uma ou de outra. Porque muitas vezes uma lei se sobrepõe à outra. E aí é que o advogado entra para, com os argumentos dele, provar a maior valia de uma ou de outra naquele determinado caso, não é? Mas o que acontece com a lei da Maria da Penha? É complicado, porque se o cara já não está, vamos supor, pensão alimentícia, o cara já não está contribuindo, prende o cara, aí é que ele não vai dar pensão mesmo, porque ele não está trabalhando. Como é que vai ser, né? Mas se não prende, fica de bom tamanho também, não é? Então, quem sabe penhorar algum bem, seja uma coisa, né? Penhora, vamos supor, sua pensão é tanto, então eu vou penhorar um bem seu, um carro, um isso, um aquilo, e deixar ali resguardada tantas pensões. Aí a pessoa já, opa, tirou meu carrinho, tirou... Porque ele não paga pensão, mas o filho continua sobrevivendo. Ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que... Alguém vai prover as necessidades. Então, o homem fica muito preso nesse caso. E em relação às agressões, a Lei Maria da Penha, vamos deixar claro que mulher também agride homem, né? É lastimável, mas acontece, não é só de um lado ou de outro. E a lei é válida para os dois, é bom também, né? Que às vezes os homens falam assim, mas a Lei Maria da Penha é só para mulher. Não. O nome da lei é Maria da Penha, mas é agressão ao cônjuge. Então é para cá e é para lá. Bem, eu acho que deveria ser esse mesmo, porque... Os homens têm vergonha, mais vergonha do que a mulher, de ir lá dizer que apanham de mulher. Porque tem aquela mulher que pode se valer também desse recurso, né? Bater no homem... E acha que ela está impune. Pois é, aí ele vai revidar, e aí? Aí sobra para ele. Eu falo o seguinte, toda ação tem uma reação. Acredito que muitos não reagem justamente por conta da prisão. Né? Mas muitos não reagem por conta da prisão, né? E muitas mulheres acham que pode bater. E não é por aí. E que ela não vai ser pega pela Lei Maria da Penha. Ela também é pega. Né? Só a lei que chama Maria da Penha. Gente. Eu acho que o importante, lógico, vamos continuar conversando sobre esse tema, mas o importante é o diálogo, conversar. Vamos conversar. O importante é o diálogo. Porque a partir do momento que já partiu para a violência, a situação já acabou, não tem mais... Já acabou. Agora, por que acontece muitas vezes das pessoas malharem a Lei Maria da Penha, que ela é ineficaz? Não, são as brechas da lei, e é uma lei mais recente, como tudo, requer um certo aprimoramento.
né? Então vai depender das próprias militâncias sugerirem mudanças, mas mudanças lógicas. Agora, a questão da violência contra a mulher, dificilmente ela é violenta de cara. As coisas deixam brechas. Eu tenho conversado muito com jovens, que hoje os jovens estão muito possessivos, estão muito vivendo no mundo deles. Essa questão mesmo que a gente conversou da informática, né? Você está com 3 amigos, cada um com o seu celular. Então, você está praticando o individualismo. E isso você transfere para os seus relacionamentos. Por exemplo, você está com a pessoa, mas você nem observa os detalhes relacionados àquela pessoa. Porque você está vivendo muito no seu mundo. Então, o que eu digo? Ciúme. Ciúme é uma coisa que contagia e que é crescente. Muitas agressões às mulheres são por conta de ciúme. É claro que tem aqueles casos que o marido bebe, que o marido cheira, que isso, que aquilo outro. Mas muitas são devido à violência, esses assassinatos passionais. Né? Muitos. A pessoa tem um ciúme doentio. A mulher largou o cara, mas ele não aceita que ela o largue. Como assim? Se a lei permite que ela largue o marido e ela fez tudo legal, como ele não aceita? Então, as pessoas desenvolvem esse egoísmo dentro delas e acaba refletindo com a outra. A maioria dos assassinatos passionais são efetuados por homens. O homem tem mais dificuldade em lidar com a perda da mulher, caso ele não queira. Se ele quiser, tá beleza, tá de bom tamanho. Né? Mas quando ele ainda gosta da mulher, ou quando ele quer manter a mulher por alguma outra questão, ele tem mais dificuldade. Então, a maioria dos assassinatos passionais são cometidos por homens, a minoria por mulheres. Tem caso de mulher, sim, né? Somos todos seres humanos, os sentimentos são os mesmos, mas o homem é mais possessivo, né? Aí a questão da agressão. Normalmente, isso é moto contínuo e moto crescente. Por quê? Começa com uma agressãozinha. Pô, eu te falei que isso aqui... Aí deixa passar. Eu te falei que... E tal. Dali a pouco vai um beliscão. Dali a pouco vai uma surra, vai um tapa. Né? E como agir com isso? E as pessoas têm que posicionar, porque às vezes as pessoas falam assim, mas só hoje ele não vai repetir. A gente não pode deixar passar pequenos sinais na convivência, porque às vezes o agressor também não encontrou nenhuma restrição às agressões dele desde o início. Né? Tá certo que é um comportamento errado, mas assim, começou, ninguém questionou. Dali a pouco foi mais um pouquinho violento. O destino disso é matar, é prender, é acorrentar. E a gente tem que saber ler nas entrelinhas também. É o primeiro sinal de agressão, você, não gostei disso, e se posicionar. Não esperar chegar num ponto. Porque quando você convive com a pessoa, você nota mais ou menos a característica de comportamento, de temperamento dessa pessoa. Tem casos que é aquele quietinho, caladinho, que não fala nada, de repente vai lá, mata a família inteira. Você não pode prever 100%, né? Mas como a agressão contra a mulher é uma coisa até de certa forma aceita, né? Tem homem que diz aquela piada, como é que é? Eu não sei porque eu estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Então, um ditado desse que é até uma piada, né? Mas pois que é piada, muito falado. Mas né? que muitos levam ao pé da letra. Levam ao pé da letra, né? O camarada chega em casa, bêbado e tal, vai descontar na mulher. É triste, mas nesse momento ela também está muito vulnerável, porque está tratando com uma pessoa que está alcoolizada. Então, você sabe que não está no seu juízo perfeito, né? Como você vai discutir naquele momento? Não tem discussão. E se ele te agredir? Complicado. Então, as brechas na lei. Fez isso que estava bêbado, o efeito da bebida, do álcool. Exatamente. Eu tenho uma pessoa conhecida, acho que já até citei isso aqui uma vez, que um dia encontrei com ela estava com uns hematomas no rosto, no corpo. Aí eu falei com ela, uma pessoa trabalhadora, miudinha, uma gracinha, ela é minhãozinho mesmo. Falei, Bolinha, o que foi que aconteceu? Ela falou assim, meu marido bateu em mim. Eu falei assim, Bolinha, mas o que foi e tal? Eu falei assim, ele... Não, aí eu falei, você não vai dar queixa dele, não? Ela falou assim, não, eu não vou, não. Ele é bom marido, ele é trabalhador, é bom pai. Ele está um pouco desesperado porque ele está sem emprego
e aí acabou o dinheiro e as contas vencem e não tem como pagar. Falei, mas você que vai pagar por isso? Você está trabalhando, você está contribuindo? Falei, não posso fazer isso com ele, ele é muito boa pessoa. Então, às vezes a pessoa nem sabe lidar com os sentimentos dela. Se ele é bom marido, é boa pessoa, por que ele foi agredi-la? O que ela tem com ele? Ela está muito pelo contrário, suprindo a ausência do dinheiro dele. Porque ela está trabalhando para ajudar, é porque ele está puto porque não encontra emprego. Hello, né? Vai descontar na mulher? Vai fazer um procura curso, direito o que acha. Vai né? fazer um curso, vai fazer alguma outra coisa, vai procurar um emprego. Porque às vezes você não acha emprego fixo. Mas serviço você acha. Vai fazer um bico, vai fazer um negócio, vai arrumar. E ele era uma pessoa simples, uma pessoa meio que de roça, assim, então sabe lidar muito com coisas que hoje a maioria das pessoas não sabe, que é esse trabalho agrícola, né? É um trabalho que está em extinção, as pessoas querem sair da roça, vir para a cidade. Então por que ele não foi procurar? Aí, para você ver, a própria mulher dele teve pena de denunciá-lo, né? Arrumou uma justificativa para a surra que ela levou e não fez absolutamente nada. Então, às vezes, a gente é conivente com isso. Quer dizer, se da próxima vez ele der uma facada, porque deu uma surra, deixou ela cheia de hematoma, ela não fez nada, porque ele está sem emprego. Aí, quando ele tiver uma outra decepção, que eu não sei qual, né? Aí pode dar uma facada nela, porque surra ela já levou na boa. Pode dar uma facada. Não reclamou. Né? Agora, eu queria saber se a maioria das mulheres agredissem os homens como eles agridem as mulheres, como que seria a atitude deles. Porque é um absurdo, como eu vejo até com casais amigos e tal, a mulher está falando numa conversa, ele vira e fala assim, você não entende nada disso, o que é que você está falando? Uma fala completamente desnecessária. Fica calado. Se você não pode dar apoio à sua mulher, mesmo que ela fale uma besteira, fica calado, meu amigo. Ela é que é da sua turma, não é o outro, não. Ela é que compõe uma família com você. Aí, para dar uma de gostosão, né? Eu entendo esse assunto, você não, né? Eu vejo constantemente as pessoas falando, não, mas não conversa isso com minha mulher, não, porque ela não entende isso. Desnecessário. É só virar e falar assim, tá. Conversa comigo, então, esse assunto, eu gostaria de participar mais e tal. Não precisa se referir a outra pessoa com desdém. E é isso que acontece. Também, né? O cara vira e fala assim, vou lá, rádio patroa tá aí, aquela coisa. Mas se ela é tão ruim, o que você está fazendo com ela? Você é pior do que ela, então. Se você já detectou que ela é ruim e você continua com ela, você continua porque quer. Como eu falo sempre, as pessoas estão juntas por diversas questões. Pode ser amor, pode ser interesse, pode ser dependência, pode ser dinheiro, pode ser uma série de coisas. Nem sempre o casamento é um contrato. Nem sempre as pessoas estão casadas por amor. Amor é uma das questões que envolve o casamento. Porque se eu te amar desesperadamente e você for um bandido, eu posso abrir mão do amor e não querer casar com você mesmo te amando. Então, o amor é uma das questões. Para você casar, tá ali o nosso amigo Israel, que é solteiro, para você casar, você não vai olhar vários itens da pessoa, né? Várias características que combinam com você. Ele está mostrando a aliança, né? Já tem compromisso sério. Deve ser fingimento. Será que é? Deve ser fingimento. Olha a cara dele, safado. Mas aí, as pessoas subestimam esse convívio diário, né? É muito comum também a mulher falar mal de homem. Nossa, aquele traste lá em casa, não sei quem, não sei o que lá. Gente, é como o pai que fala mal de filho, né? É outra coisa também que eu não admito, né? Ai, aquele menino só tá me dando problema, isso aqui. Para quem tá de fora, tem a impressão que o menino tá te massacrando. Muitas vezes é coisa normal de adolescência, que ele tá passando filho do outro, né? E por que você tem que levar isso a adolescência é um período de transição também, transição. Né? Um dia ele te trata mal, um dia ele pode até te falar uma coisa que você não gostou, no outro dia tá te amando, né? Então, assim, isso não te dá o direito de falar mal do seu filho também, né? Agora, seu filho é um bandido mesmo, né? Rouba carro, não sei mais o quê. Aí te resta opção, né? Mas eu vejo no parquinho, em frente lá onde eu tô morando, as mães levam, às vezes, criança lá e falam, ô seu traste! Começa assim a agressão, no seio familiar. Né? Ô seu traste! E essa criança, quando crescer, vai tratar mal também a esposa. Mas o que ela recebeu? É o reflexo do que ela recebeu.
Ela recebeu porrada? Ela vai dar porrada. É a linguagem que ela sabe falar. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com o tipo de convivência que elas deixam fluir dentro de casa. Né? É comum um filho que fala, não enche o saco não, sai, bate a porta. É uma coisa que não deveria ser admitido em nenhuma família. É o que eu falei da presidente da República. O respeito às instituições tem que ser mantido. Você não precisa concordar com elas. Mas se você está integrado naquele meio, você tem que ser fiel às normas do meio. Então a família, dentro do seio familiar, você tem as normas de cada família. Né? Se você não concorda com alguma norma, chega e vende seu peixe. Mas agressão, e muitas vezes essas agressões, é o que eu falei, elas são constantes e são crescentes. Elas são contínuas e crescentes. Você começa com uma agressão, alguém tolera, dali a pouco, na próxima, você já nem chega manso para crescer a voz depois. Você já chega agressivo de uma vez, né? E onde isso vai parar? Só Deus sabe. Aí a gente coloca a agressão, a mulher e as pessoas como se fosse uma coisa que está lá no telejornal, que está muito só acontece longe da gente, né? Que está muito longe da vida da gente, né? E está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia, né? Eu vejo gente passando na rua e chutando bicho. Ele te fez alguma coisa? Né? A minha cachorrinha é vira-lata. Aliás, eu só tenho vira-lata. Todas de pedigree vira-lata. E tudo eu peguei na rua. Mas... A vantagem é que adoece menos, né? Dizem que é mais resistente. Não, eu adoro um vira-lata. Qualquer resto de comida tá tratado, tá bom. Adoro. Não exige muita coisa. Mas os meus são tratados a continuo. A gente sabe. Mas aí, eu estava passeando com a minha cachorrinha, ela estava nova ainda, passei em frente a um comércio, e o dono do comércio estava na porta do comércio, ela não entrou, porque até em alguns comércios ela entra comigo mesmo, né? Sem mais nem menos, deu um chute por debaixo da cachorra, assim, ela foi parar uns 3 passos na frente. Eu quase bati no moço, eu falei, escuta, por que essa agressão? Eu não fiz nada com você. Não entrou no seu comércio, não mexeu com você. Então, essas agressões gratuitas, eu citei como exemplo um cachorro. Uhum. E a gente não faz com os outros, não? Né? Às vezes uma pessoa está passando na rua, você se refere a ela com tamanha agressividade, ela não te fez nada. Mas você cultiva esse jeito de observar o mundo, esse jeito de observar as pessoas. Né? As pessoas deveriam ser mais doces. Né? E nunca achar que isso está longe do nosso dia a dia. Porque eu não sou livre de agressão. Né? Às vezes, por exemplo, uma questão, às vezes eu estou lá na minha loja, tranquila, chega um cliente com alguma questão lá e chega gritando e agressivo. Nada justifica que ele esteja gritando e agressivo, nada. Agora, se ele quer conversar, podemos conversar. Então as pessoas têm essa coisa assim que... E a questão da resolução de muitos problemas, o início é a abordagem correta. Claro. Com violência você não vai conseguir nada, não tem jeito. É como eu te falei. É complicar a situação. É como eu te falei do parquinho, mas você vai me dizer que ninguém viu na rua, por exemplo, a criança às vezes para a mãe, anda porcaria, você quer... E tem mãe que acha bonito bater no filho em público, porque os outros vão achar que ela está corrigindo. Não é por aí. Que ela está sendo pontual com o filho. E expõe o filho. Já começam, primeiro, pela agressão. Segundo, pela humilhação. Em público. Então, é muito fácil falar de violência como matéria de primeira página da coluna policial do jornal. Agora, vamos ver até que ponto isso que está lá no jornal não tem uma sementinha ali no seio da família, no seio da sociedade. E vamos deixar para aí crescer até o jornal um caso ou outro de uma pessoa doente, de um psicopata, de alguma coisa nesse sentido. Mas agredir por agredir, isso não existe. Tem pessoa que fala assim, está conversando com a outra, acabou o argumento, vão lá fora resolver no braço. Bom, o problema continua no mesmo lugar. Vocês vão dar porrada um no outro. E não vai resolver nada. Não vai resolver o problema. Maltic, tem uma mensagem para ler, Maltic? Tem da ouvinte Zil, falando que está gostando muito de ouvir a Bernadette. Mandou um abraço a todos. Quem que é? Zil. 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 Zil.
E eu quero mandar um beijo grande para a Preta, nossa ouvinte e colaboradora assídua aqui da difusora. Um beijo, Preta. Vamos continuando com o nosso programa Difusora Entrevista, hoje recebendo Bernadette, a nossa amiga Bernadette, falando de violência contra a mulher. A mulher vem sofrendo violência desde que o mundo é mundo, né, Bernadette? Lei Maria da Penha. Vamos continuar falando dessa lei que veio para resolver essas questões de violência, pelo menos para inibir. É verdade. A questão da lei Maria da Penha, ela foi um avanço. Sim. Foi um avanço muito grande. Eu acho que talvez tenha que ter um ajuste na aplicação da lei e nas penalidades. Né? Aí eu não posso discorrer muito sobre esse avanço jurídico, porque eu não sou advogada, depois até é interessante pegar um posicionamento sobre isso, né? Mas o que eu sei é que fora, não adianta só uma lei. Né? Por exemplo, é proibido o uso de drogas. Um monte de gente usa. Né? Então a lei sozinha, ela não vale nada. O que conta é a aplicação dessa lei, né? É igual eu estou te falando, é proibido o uso de drogas. Quem não conhece alguém que usa? Né? Hoje em dia todo mundo conhece porque eles usam droga à luz do sol. À luz do sol, na rua e qualquer tudo, lugar. Né? Não só usam como vendem. Também. Os dois são proibidos. E daí? E daí? O que vale é a aplicação da lei. Né? E algumas coisas realmente têm que ser mexidas, não só na Maria da Penha, como aí já vou dar um outro posicionamento que eu acho é no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Tem que tirar tudo da gaveta e arrumar a gaveta de novo. Mudar tudo, porque na época os que foram contra, o Estatuto foi muito discutido em conselhos, em grupos, mas o grupo que ficou dando opinião, que não pertenceu ao grupo elaborador do projeto. Os que estavam de fora, os estudiosos do tema, que falaram, isso em curto prazo vai dar isso a médio prazo, está tudo acontecendo. E esse grupo foi chamado de pessimista, que vocês estão atrapalhando o nosso trabalho, porque agora que nós nos juntamos para um trabalho comunitário, isso é oriundo da vontade do povo, tá. Mas tem uma questão que é a progressão de uma atitude, a progressão de um hábito cultural. E isso os estudiosos já falavam que ia dar no que deu, e não precisa entrar em detalhes que todo mundo já sabe. Né? Pois é, e até hoje ninguém resolveu consertar. E ninguém resolveu consertar e ficam com discussões menos importantes para poder impactar a discussão verdadeira, né? Porque ninguém quer mexer. Mas em relação a Maria da Penha, a mesma coisa. Foi um avanço grande, mas temos que mexer na aplicação. Porque uma lei que existe, mas que não é aplicada, de que vale? Nada, foi apenas um ato político. Então, mas a Maria da Penha é aplicada. É sim, eu não estou falando que ela não é aplicada. Eu estou falando que ela é aplicada de maneira mais suave. Prende o cidadão. As penas eu acho que são muito leves, as penas são fortes apenas para aqueles casos mesmo. Assassinato, o camarada, sei lá, jogou ácido, promoveu uma coisa muito chocante assim. Aí tá bom. Pois é, mas aí também já... Mas isso não como é diz, o dia a dia. Aí já era, né, popularmente falando. Mas aí não é o dia a dia. Aí o caldo já entornou. Já. A pessoa já tem, por exemplo, um camarada que a namorada termina com ele acha que ele tem direito de jogar um ácido nela. É uma coisa, isso não tem nem explicação. Faltam-me palavras. Sabe? E outra, nós estamos no mundo seguinte, quer, não quer, meu filho, desocupa que a fila anda. Né? As pessoas estão se avaliando mais, elas estão se dando chance de outros relacionamentos. E ninguém é de ninguém. Ninguém, isso não existe. Nem o filho é do pai. Porque hoje você cria o filho ali junto com você, ele faz 18 anos, com esse sistema do vestibular, ele passou aonde? Na faculdade lá no Mato Grosso do Sul. Né? Ele vai para Fortaleza. Aí você, o filho está longe, tal. Aí você acha que termina isso? Não. De Fortaleza, ele vai fazer um mestrado em Londres. E é assim, as amigas todas a gente conversa, um filho está em Londres, o outro está na Austrália, o outro
tá não sei onde, né? Então ninguém é de ninguém, nem o filho é verdadeiramente do pai. Porque com essas distâncias que o estudo contemporâneo oferece, muitas vezes você não pode estar aqui nem nas ocasiões importantes para a família. Perda de um ente querido, nascimento de um ente querido, Natal, tal, porque tudo isso tem custo e a vida anda, né? Mas, então, em relação à Lei Maria da Penha, é importante a gente refletir muitas questões. Essa possessividade das pessoas no relacionamento é algo que a gente deve lutar contra, até quem tem deve refletir e lutar contra, porque isso é crescente. A questão de dominar, ela é como que um vício de um jogo. Você começa a dominar, daqui a pouco você quer dominar mais, daqui a pouco você quer controlar a vida da pessoa. Por exemplo, tem namorado que acha que tem que saber a senha da namorada no Facebook. Gente, a senha é pessoal. Como é que eu vou te dar minha senha no Facebook? Aí eu tenho que monitorar o que ela fala no Facebook. Por quê? Ela é retardada? Tem algum problema? Ela é militante de alguma causa? Sabe? Então, assim, as pessoas precisam confiar também umas nas outras, porque a maioria dessas agressões são oriundas de neura das pessoas. Né? Agora, o homem cisma que a mulher está traindo ele, aí começa a agredir. Não, meu filho, constata primeiro se ela está ou não. Procura um advogado. Se você quer se separar dela, separe. Agora, se isso não é importante para você e você quer continuar com ela, continua, também tá bom para você, tá melhor para mim. Entendeu? As pessoas não são obrigadas a seguir aquele ritmo que o outro seguiu, né? Quem não sabe de vários casos aqui que a esposa traiu e o marido perdoou. Ou que o marido traiu e a esposa perdoou. Mais comum esse segundo, né? Mais comum esse segundo. Mas isso é uma coisa íntima do casal. Se eles resolvem por bem, melhor ainda está para os outros que não participam daquele casamento, né? Ninguém tem direito a interferir. Mas não, as pessoas ficam assim, nossa, se fosse comigo eu matava. Se fosse com isso... Cuida da sua vida, que você já está fazendo muito. Né? E as agressões, muitas vezes, são os amigos, os comentários. Por exemplo, a gente está falando de agressão à mulher, mas a agressão ela está enraizada na cultura das pessoas, dependendo de onde elas vêm. Por que, se o Brasil perdeu no jogo, né, e tal, perdeu a Copa mesmo, e tal, vai ter quebradeira? Me explica, alguém me explica, onde que essas coisas, essas informações se cruzam? Porque eu não consigo entender, meu raciocínio não alcança isso, não. Então, o jogo tem o que com a sua vida? O jogo te dá emprego? Mesmo que desse, aí era um motivo para você preservar também, né, o jogo. O jogo não te dá emprego. Você apostou, perdeu a aposta. O F é seu, meu filho. O jogo é assim. Ué, a quem mandou você apostar? Se você ganhasse... Alguém tem que ganhar. Para um ganhar, alguém tem que perder, né? Então, você não apostou, nem é do futebol, mas tá puto porque o Brasil perdeu? Paciência. Vai tomar um Lexotan e dormir, meu filho. É. Sabe? O que a loja de carros, que é um comerciante que está lá dando emprego, talvez até pro seu filho, tem a ver com isso? Eu vou quebrar carro. Eu vou quebrar o ônibus. O ônibus está para servir a comunidade. Mas o povo é tão bobo que vai lá, quebra estação de metrô. Para quê? Para dar margem ao político, abrir outra licitação, roubar mais. Exatamente. Falta raciocínio, né? Para fazer quem outra que licitação. Usa ônibus? Quem precisa? O rico não precisa, o rico tem o carro dele. Agora, por que então você não vai lá e quebra a CBF? Aí é diferente. Tem a ver com futebol. Tem a ver com futebol, né? E mesmo assim não é para quebrar, que eu sou contra qualquer agressão. Lógico. Estou apenas fazendo uma brincadeira com o tema. Mas eu estou muito pé da vida. O Brasil perdeu, eu vou beber até caiar. Suicida, meu filho. Pois é. Isso não existe. O que o futebol acrescenta na vida da gente? Não é lazer? Exatamente. É lazer. Não é alegria, não é esporte. E o que é o fair play? Não faz parte do esporte, você perdeu ou ganhar. Isso, é verdade. Né? Então, o seu time não ganhou, ótimo, seu emprego continua no mesmo lugar, sua casa no mesmo lugar, seu carro no mesmo lugar, sua família no mesmo lugar, você vai quebrar o que de quem, meu Deus do céu? As coisas meio sem sentido, e as pessoas acham natural, né? Vai pôr reforço policial na rua, porque vai ter quebradeira. Muito bem, político rouba, e ninguém vai lá quebrar o Congresso. Ameaçaram, né?
Ameaçaram isso no ano passado. Ameaçaram, mas não faz. Você lembra aquele grupo que invadiu a Câmara? Sim. Deram tiro em quem? No segurança. Coitado de segurança. Coitado do Com segurança. certeza tem mulher, tem filhos, tem a família. Tudo errado, né? Isso até eu falei outro dia aí também, essa fala. Então, não é isso. As coisas têm que ser organizadas, mas elas têm que ter um porquê. Porque, fora isso, vira baderna. A mesma coisa, eu estou falando disso para fazer uma comparação com a violência. Como que a violência está enraizada nas pessoas? Você às vezes nem é uma pessoa violenta, mas você vai lá e quebra o negócio, você está pé da vida porque seu time perdeu. Se você não tiver uma índole violenta, você não participa disso. Porque a troco de quê? Eu não participaria. A troco de quê? Então, as pessoas têm que se policiar muito. A violência faz parte do comportamento das pessoas e ela tem que ser tratada de uma maneira educacional. Por exemplo, todo mundo vai ao banheiro, faz xixi, faz cocô, mas você não faz na rua, faz. Só se a pessoa tiver algum problema mental, né? Porque não gente é? normal então, não faz isso. A agressividade, da mesma maneira, é uma característica. Você tem que ter uma reação às coisas que acontecem, mas não necessariamente uma reação de força. Você não precisa ter uma reação de força, né? Porque aí ela passa a ser desigual, né? Por exemplo, eu vou entrar numa queda de braço com o Anderson Silva. Não tem como. Dá um chute na canela dele. Né? Não tem como, né? Vai ser bem na canela aí, vai ser prejudicado, É. né? Mas agora, vamos sentar numa mesa, discutir, colocar as ideias. Aí eu tô de igual para igual. Com ele, com qualquer outra pessoa, né? O que vai ficar superior ou inferior é uma ideia melhor e uma ideia pior, né? Agora, a agressividade vai resolver o quê? Não vejo nada. Não Então vejo a violência solução pra nada. contra a mulher mostra muito a dominação masculina sobre a mulher. Por quê? É muito cômodo, né? É muito cômodo. Você acorda, o café tá na mesa, porque a mulher acordou mais cedo, né? Fez o café, arrumou os meninos, mandou os meninos pra escola, pôs a mesa, foi na padaria, comprou o pão, tá tudo bonitinho. Você acordou, tá tudo bonitinho. Tá faltando alguma coisa? Se faltar, me fala que eu coloco pra você, tá? Muito bem. E aí, quando a mulher não faz café, o que ele faz? Vai tomar café na padaria? É tão covarde, tão acomodado, que no lugar de levantar, fazer café pra mulher e pro resto da família, tô saindo que eu vou tomar café na padaria. Vai tomar café na padaria? Entendeu? Devia tomar café com arsênico, né? Aí vai tomar café na padaria. Aí, na hora do almoço, não tá pronto ainda, não? Não. Pega sua mãozinha muito bonitinha, né? Pega uma faca ali, vai cortar uma salada, vai ajudar. Ah, não tem jeito pra cozinhar. Vai pôr a mesa, vai pôr os pratos na mesa, né? Ou, não vou ajudar nada no almoço. Ótimo, acabou o almoço. Você sabe qual que é seu destino? Pia. Arruma a pia lá. Sua mulher vai estar fazendo outra coisa, né? Aí chega de noite. Isso tudo é agressivo, gente. A troco de que a mulher é empregada do homem. Agora, o casal tem um acordo. Ela não vai trabalhar fora. Ela vai cuidar da casa e tal. Ótimo. Mas mesmo assim, ela não é empregada. Ela é educadora do lar. Ela tem os filhos, não é empregada. Você assinou carteira dela como empregada sua? Né? Isso não existe. Então, os homens têm essa tendência a achar que é função da mulher fazer isso. Eu não vou falar que não seja, e nem que a mulher não tenha mais jeito para lidar com essas questões, né? Mas, na minha casa, onde nós fomos criados com participação, né? Mesmo tendo empregado, meu pai sempre ajudou, sempre participou, fazia de tudo. Domingo, por exemplo, não tinha empregado, meu pai fazia tudo, arrumava banheiro. Cada um ia para uma frente de serviço. Né? Ele não quebrou os braços de ninguém, né? De ninguém, de ninguém. Todo mundo fazia tudo. Hoje o meu irmão está na casa dele, a gente até brinca, né? Que ele lava a roupa. Aí eu perguntei assim pra ele, mas ô Silvio, por que você lava a roupa? Ah, é pra Lindinha não estragar as mãos. A Lindinha? A Lindinha, a esposa dele. Olha o carinho que tem com a Lindinha. Entendeu? A Lindinha que se chama Heloísa, né? É pra Lindinha não estragar as mãos. Então, faz de boa, entendeu? Já na hora de levar o menino na escola, a esposa vai. Porque Belo Horizonte você toma tempo. Pra você deixar o menino na escola, você tem que sair 1h30 antes de casa, para depois para não chegar atrasado, faz o trânsito, né? Então, ela se dispõe a sair mais cedo. Então, tem uma parceria
ali com os dois. Eles se entenderam, a combinação é boa para eles. Não importa se para mim é ruim, se tá bom para eles, para mim está melhor. Mas o homem é muito comodista. Ele não participa de casa. Se a mulher pede para participar, ele fica grosseiro. Eu estou falando a grande maioria, os casais jovens já são mais participativos. Que bom, porque daqui a uns anos eles vão falar que bom que eu vivi isso. Porque eles se privam disso. Não é ruim, não, gente. É prazeroso também. Os homens se privam disso, né? Aí chega de noite, é aquilo que eu já falei aqui, né? Deita no sofá. E, aliás, jogar futebol é uma ótima para os homens, sabia? Porque ele vai jogar futebol terça, quinta, sábado e domingo de manhã. Olha que beleza. Ele está jogando futebol, que lindo, né? E a mulher está fazendo o quê? Se ela estiver na sauna, na piscina e tal, então também tá bom, né? A mulher vai estar em casa terça e quinta, sozinha, com os filhos, com o trabalho da casa, sábado e domingo fazendo almoço, né? E cadê o marido? Então, eu não posso jogar porque eu sou no futebol. Não, você vai no futebol só terça. Você vai no futebol só domingo. Tem que ter um acordo, entendeu? O homem arruma essas válvulas de escape e que torna a mulher cada vez mais prisioneira. A não ser que ela tenha quem faça, mas de qualquer maneira tem filhos. Os filhos estão sob responsabilidade de quem? Da mulher. Né? A sociedade criou um tipo de vida muito cruel com as mulheres, porque já que ninguém faz, sobra para ela. E a mulher tem aquele sentimento mesmo, né? Da mãezona, aquele sentimento com a cria, com a casa. Ela acaba fazendo, mas pergunta para as mulheres que fazem se elas não gostariam de mais participação. Tem que reagir, né? É isso aí. Vamos seguindo aqui. Difusor de entrevista, reta final, Bernadette. O que você gostaria de acrescentar a esse tema que é muito complexo, muito amplo, que é violência contra a mulher? Ô, Amado, você então está procurando algo a mais no Vital X Plus? Olha, você conseguiu algo a mais que você não conseguia mais? Eu não tomei o Vital X Plus ainda, né? Mandaram o kit para cá e acho que Bill ficou com 2, né? Mas... por isso que lá a família só aumenta. Hein? Por isso que lá a família sempre aumenta. Ele falou comigo porque estava meio desanimado, né? E tem essa questão. Vai voltar agora o Campeonato Brasileiro, tem muitas partidas de futebol que tem que estar acompanhando, narrando também. Então eu falei, não, tudo bem, Bill, você está precisando. Você imagina, esse final de semana foi 2 transmissões em um dia só. É verdade, no sábado trabalhou bastante, né? De manhã o Israel e à tarde. Está defendendo que ele também andava. Ele estava junto. Ele estava junto também. Eu estava junto, só 10. Eu sei como é que é. Mas vamos lá ao nosso tema. Discutir violência contra a mulher. Lei Maria da Penha. Pedofilia, qualquer coisa que seja agressão ao nosso estado de ser completo, eu acho que é muito bom, mas nesse atual momento, nesse programa aqui, eu não queria muito chover no molhado e falar do óbvio. O óbvio está nas manchetes dos jornais, está nas revistas. Eu quero aproveitar esse momento para a gente fazer uma reflexão de vida, né? Até que ponto isso está completamente distante da gente, ou até que ponto a gente também contribui para que essa sementinha seja adubada, essa sementinha do mal, né? Então é mais ou menos uma peça que a vida prega para a gente e a evolução do ser humano. Porque se nós evoluímos, os nossos relacionamentos têm que evoluir também. Né? É mais ou menos como você ter um celular muito moderno, mas não tem um software para abastecer esse celular muito moderno. Então não vai adiantar de nada a máquina sem o programa. Né? Então você quer fazer um prato muito elaborado, mas você não tem os ingredientes. Você quer um carro muito bonito, mas não tem uma roda para ele. Né? Então, se nós evoluímos como pessoa, é claro que o nosso relacionamento e a qualidade desse nosso relacionamento, da nossa convivência, isso tem que evoluir também. Não é melhorar só. Evoluir é uma coisa diferente. Né? E eu noto que tem hora que nós estamos muito evoluídos, já pisamos na lua e tudo mais, mas o nosso relacionamento, aquilo que tem a ver com o nosso dia a dia, ainda está na idade da pedra, está primitivo.
Por quê? Hoje, a mudança é crescente em todas as áreas. É tudo muito rápido. Se você formar em medicina e ficar 2 anos sem estudar, você já está com seu conhecimento defasado. Sim, com certeza. Não é? Desatualiza rápido. Não é? Você tirou uma carteira de motorista, você vai ficar 2 anos sem pegar num carro, você já está meio que enferrujado. Aqui na rádio, se vocês ficarem 2 anos sem investir em alguma tecnologia, vai ficar ultrapassado também. E por que não? Mas nós estamos falando de coisas materiais, né? De menos no caso da medicina, que é o saber e tal. Mas como o nosso relacionamento está evoluindo, de que forma, como pessoa, nós estamos evoluindo nos relacionamentos. E a família, que tem se perdido muito em tudo isso, né? Até que ponto nós estamos evoluindo, melhorando no nosso relacionamento como família e nas nossas diversas abordagens como ser humano, né? Eu sugiro que as pessoas façam uma reflexão das suas atitudes e do seu dia a dia. Eu estava conversando com um líder do movimento negro sábado e eu falava para ele que a questão do preconceito vai além da militância, porque existe uma diferença entre a fala e a prática. Se você perguntar, ninguém fala que é, mas na atitude várias pessoas provam que são. Então é muito sutil essa diferença, né? E estava conosco uma pessoa que dizia não ter, dali a pouco ela falou, mas até aquele pretinho participou daquilo, outro. Olha, o preconceito em si. Né? E a fala da pessoa é de que não era. Então, até que ponto nós estamos tratando a violência como se nós não pudéssemos praticar nenhuma, como se nós estivéssemos imunes a praticar a violência. E nós não estamos imunes. O nosso controle, a nossa evolução como ser humano é mostrada na hora da raiva, na hora das decisões difíceis, na hora de você entrar em choque com os seus conceitos. Aí é a diferença entre a teoria e a prática, né? Aí você vai lá, agride o outro, fala, me desculpe, eu fiquei nervoso. Então, certamente você está precisando de uma terapia, porque se você fica nervoso e não responde pelo que você faz, você não está apto nem a trabalhar fora, porque se você estiver mexendo numa determinada máquina, você teve um problema com um colega, você pode voltar e promover um dano, por exemplo, numa linha inteira de produção, porque você estava nervoso. Quer dizer, não se justifica. O que eu proponho é uma reflexão sobre o nosso dia a dia. Até que ponto nós somos violentos nas nossas diversas relações. E partindo daquela fala minha de que a violência não é só a física é a violência clara, né? É o marido que chama a mulher de burra, é a mãe que chama o filho de burro, mas é burro, menino, você ainda não conseguiu aprender isso, você é burra, menino. Gente, se isso vem do seio familiar... E a criança não vai esquecer nunca disso. O que mais você vai esperar da vida? A sua família te acha burro, sua mãe te acha burro. Então você vai querer ser o orgulho de quem? Se eles já não esperam nada de você. Então, a gente comete essas covardias. Não vou falar aqui de propósito, não, mas é falta de analisar as nossas atitudes. Então eu proponho uma reflexão sobre o tema violência, principalmente a verbal. Sabe? Você fala, mas aquela ali não espera nada dela, aquela menina é burra. E quem falou que todo mundo é obrigado a ser inteligente? Que mal há em ser burro? Me explica. Se você é honesto, cuida da sua vida e é uma boa pessoa, todo mundo é obrigado a ser inteligente? Acredito que toda pessoa tem o seu valor, né? Mas não é cruel isso? Com certeza. Então você tem dificuldade para conta. Não é obrigado a ter facilidade. Aí o outro te chama de burra, e como burra já vem aquela série de desdéns sobre você, né? Aí me fala, onde que está escrito que ser burra é crime? Aí virou muito pejorativo. De repente a pessoa tem outra habilidade. Sim, a Sabrina Sato, quando começou em cima da fama de ser burra. Vocês estão lembrados? Pois é. Que só dava fora lá no Está se alimentando da burrice até hoje, né? Se alimentando da burrice entre com aspas, salário de R$1 milhão por mês. Não é verdade? Então, ele sabe muito bem fazer seus contratos. Ou burrinho é quem chamou. E tem muito intelectual aí passando fome. E ela lá. Mas não é engraçado, burrinho. Pois é. Coitado. E a outra que entrou lá agora
quer ser mais burra ainda, faz uma disfunção, vai pelo mesmo caminho. É personagem. Já está cheio de contratos e tudo mais. Então vamos fazer essa reflexão com a nossa família e com os que nos rodeiam. E a partir do momento que detectarmos que o relacionamento com essa ou com aquela pessoa não está muito respeitoso, vamos tentar consertar isso, vamos costurar essas arestas aí, né? Porque a violência e o preconceito, elas são coisas crescentes. Quando você vê esses grupos de neonazistas aí, eles não nasceram neonazistas. Eles tiveram contato com uma teoria, era cômodo para eles achar que eles pertencem a uma raça superior, né? Porque tem gente que gosta de se sentir superior ao outro, isso não existe. E aquilo foi tomando conta deles de tal forma que eles matam, fazem tudo, porque se acham superiores. É uma coisa assim, difícil da gente entender, né? E como nós evoluímos nas relações, esse tipo de atitude não tem mais lugar na nossa sociedade. E nós devemos nos posicionar em relação a isso, né? Porque um pai agride um filho. Isso não existe. Ah, mas ele também é agressivo comigo. Mais um motivo para você não ser com ele. Porque o exemplo é o que mais educa, né? Ah, o marido agride a mulher. Vamos refletir sobre isso, gente, né? Vamos parar de falar mal das pessoas que nos rodeiam. Pai, filho, marido, mulher, né? E vamos tentar oferecer um mínimo de respeito, um mínimo de consideração para essas pessoas que partilham o dia a dia conosco. Essas pessoas que são a nossa família. Ou você quer se rodear de coisa ruim? Então não deixe essas coisas crescerem. Vamos procurar falar bem, procurar os valores dos que estão conosco, porque defeito todo mundo tem. Principalmente o que fala do defeito dos outros, certamente ele está querendo abafar os dele. Não existe pessoa sem defeito. Todos têm. Então o que eu proponho é uma reflexão nas famílias, nos relacionamentos. Mais uma vez, você está para assim em frente lá em casa, eu vejo os jovens namorando lá, é assim, aí de repente um dá um chutezinho assim no bumbum do outro, é carinho, né? O outro dá um tapa no ombro do outro, eles se tratam desrespeitosamente. Não precisa disso. Vamos ser mais doces com a vida, para que a vida seja doce com a gente também, né? As pessoas às vezes falam, você tem bom humor, você não tem problema. Se eu contar os meus problemas aqui, vocês vão ficar horrorizados. Mas eu não preciso ficar me alimentando deles e da repercussão deles, né? Vamos resolvê-los pontualmente, um a um, à medida que for necessário. Alguns não terão solução, então já estão resolvidos por si próprios, né? E eu não preciso fazer opção de mergulhar em problema, não, gente. Vamos tentar ser alegres, mas, acima de tudo, vamos perdoar uns aos outros. Porque a gente fica se agarrando em pequena coisa, em pequena picuinha. Aquilo vai crescendo, dali a pouco você já falou que não queria, né? A fala é uma das maiores fontes de agressão. As pessoas acham que é o tapa? Não. A fala fere mais. Fere mais. Quem fala esquece, mas quem escuta lembra. Né? Um pai que fala com a filha, por exemplo, ô sua burra, você não vai aprender esse exercício nunca. Você acha que não é um choque para ela receber isso de quem deveria ser exemplo? O pai é que tem que traçar o exemplo. Minha filha, você está com dificuldade? Deixa eu ver o que é. Ó, papai não sabe te ajudar nisso. Vamos procurar quem saiba, né? Vamos ter paciência com os que nos rodeiam, que essa é a base do relacionamento. Desde lá da idade da pedra, eles já tinham os núcleos familiares. Isso não é novo, né? E sem a família ninguém é nada. Aí na hora que o camarada vai para uma clínica de recuperação, vai para uma cadeia, ninguém da minha família veio me visitar, eu estou sozinho. Ah, mas quando você estava lá fora, você não valorizou. Esses que vão se sacrificar e virão te ver aqui agora. Então, vamos parar para pensar, gente. Parar para pensar. Vamos colocar, acima de tudo, respeito no nosso relacionamento. Quando eu falei a questão da vaia, a Dilma estava falando do respeito à instituição. Né? Não estou falando se é válido ou não é válido, se eu sou contra. Respeito à instituição. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vamos ter limites para essas convivências. Porque, senão... como diz a outra, é tiro, porrada e bomba mesmo. Agora, se você não quer isso, reaja contra. Eu vejo hoje nos jovens uma agressividade gratuita. Gratuita. Vai para uma festa e tem que brigar. Por que você tem que brigar? O que você ganha com isso?
né? Mas não, tem que ser... um bairro não combina com o outro. Eu não entendo isso por quê. Pode uma pessoa de um bairro não combinar com outra do outro bairro. Que tal vocês resolverem, vocês ali, essa picuinha, né? E deixa as outras pessoas de fora, porque normalmente quem paga o pato é quem está de fora dessa confusão. Né? Essas coisas não existem. Aí você pergunta, mas por que eu não gosto? Não sei não, mas a gente não gosta não. Não tem motivo, não tem razão nenhuma. Ou se tem motivo, não é um motivo que justifique agressão física de um bairro inteiro, medo. Gente, vamos repensar. Até que ponto nós estamos usando a agressividade como desculpa para a falta de substância num relacionamento, falta de conteúdo num relacionamento, e deixamos isso tomar conta da nossa vida. Nós não ganhamos nada com isso. Aliás, quem ganha com isso é o Anderson Silva, ganhou o Maguila, os que profissionalmente exercem alguma atividade ligada à agressão física. Mas vamos pensar nos nossos relacionamentos. Isso aí. Bernadette, obrigado, e com certeza você será convidada para outros temas também com a gente aqui. Obrigada, agradeço, um beijo grande para todos vocês, e um beijo para os que estão nos escutando, que tiveram a paciência de nos escutar esse tempo todo, né? Tudo de bom para vocês. Maltic, boa tarde para você, Maltic. Boa tarde, Amato Roberto, boa tarde a Bernadette, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde também ao Vitor Guilherme, que já se encontra no nosso estúdio. Um abraço a todos. Lembrando a todos que quiserem acessar o www.difusorasj.com.br. Essa entrevista e várias outras já vão estar lá no Difusor Entrevista, no menu Notícias, submenu Difusor Entrevista. Ok, amado? É isso aí, Maltic. O programa Difusor Entrevista volta amanhã, logo depois do Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi. Eu volto logo mais com o Caboclo no Rancho Fundo. Vem aí, Vitor Guilherme, com o seu Show da Tarde. Abraço, boa tarde para todos.